Bom, voltamos com a nossa outra aula de história do campo para a cidade. Os imigrantes italianos. Páginas 162 e 163. Vamos começar? Do campo para a cidade. Os imigrantes italianos. Geralmente, a busca por trabalho e melhores condições de vida é a principal justificativa para o processo de migração. A imigração italiana no Brasil foi intensa, ocorrendo principalmente entre os anos de 1880 e 1930. A maior parte dos imigrantes se concentrou no estado de São Paulo. Um dos principais motivos para essa imigração foram as transformações socioeconômicas ocorridas na Itália, que afetaram, sobretudo, a propriedade das terras, que passaram a ser dominadas por poucos proprietários. Nesse mesmo período, no Brasil, crescia a produção do café e, consequentemente, a necessidade da mão de obra. A mão de obra escrava, a mais utilizada do Brasil até então, entrou em crise com a proibição do tráfico de escravos. Assim, comprar um escravo passou a custar muito caro. Com o fim do tráfico de escravos determinados pela Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, o valor do escravizado aumentou, tornando-se inviável para muitos fazendeiros. Esse pessoal vinha de fora, não era daqui, essa mão escrava. O Brasil comprava esses escravos para vir trabalhar na produção de café. Só que nesse caso aí começou a ficar muito caro a mão de obra deles para comprar. Um grupo de fazendeiros de café, necessitando de trabalhadores em suas lavouras, passou a defender o uso da mão de obra livre nas plantações de café. O alto custo para se adquirir um escravo associado a essa necessidade fez da mão de obra imigrante europeia a opção mais barata e viável da época. Aí, nesse caso, eles começaram a vir o pessoal da Europa para poder trabalhar, porque eles começaram a... como é que eu falo? Eles começaram a pagar, né, por imigrantes. Eles começaram a... Pagava barato, mas começaram a pagar. Então, as pessoas achavam que era um bom negócio. Então, estavam vindo pessoas da Europa para trabalhar aqui no Brasil. Esse aqui, ó, da época é um cartaz, esse aqui é um cartaz incentivando a imigração italiana para o Brasil. Foi quando os italianos começaram a vir para o Brasil. A parceria estabelecida entre os governos italianos e brasileiros foi a responsável pelo Brasil ter, até hoje, a maior concentração de descendentes de italianos fora da Itália. Então, aqui no Brasil, nós temos muitos descendentes de italianos que vieram nessa época, porque o governo do Brasil fez um acordo com o governo italiano e eles facilitavam a vinda desses imigrantes para o Brasil. Embora a região sul tenha sido pioneira na imigração italiana, foi a região sudeste que recebeu a maioria dos imigrantes. Isso se deve ao processo de expansão das lavouras de café. Muitos italianos que vieram para o Brasil trabalharam nas plantações de café. Com o passar do tempo, a maioria migrou para as cidades, o lugar das indústrias. O imigrante italiano no meio urbano brasileiro foi de extrema importância, participando ativamente do desenvolvimento do comércio e das atividades urbanas. A cidade de São Paulo, no início do século XX, tornou-se um grande centro fábril. Nessa época, cerca de 90% dos operários eram italianos. Esse grande centro fábril é quando começou grandes fábricas a começar a trabalhar com café, com tecido e muitas outras coisas que o Brasil fornecia na época. E aí foi aonde nós começamos a trabalhar com a maioria de imigrantes. 90% das pessoas que trabalhavam nas fábricas eram italianos. Os italianos formaram bairros operários onde moraram em condições precárias. Os bairros da Moca, Bexiga, Barra Funda,
e Brás foram grandes núcleos operários e chegaram e carregam até hoje marcas desse passado. Eles sofriam muito, ganhavam muito pouco e sofriam muito por falta de dinheiro, boas condições de moradia. Questão número 1. Por que os italianos saíram de seus países de origem e vieram para o Brasil? Por quê, gente? Nós vimos lá no texto, né? Devido à oferta de trabalho. Mas voltem no texto, releia o texto. Por que o Brasil precisava de mão de obra imigrante? Por quê? O que estava aumentando aqui no Brasil? Qual era a nosso carro-chefe? O que nós trabalhávamos aqui no Brasil na época, que era muito forte? Quais atividades os imigrantes italianos desenvolveram no Brasil? Quais foram as atividades que eles vieram fazer aqui? Qual a região do Brasil que mais recebeu imigrantes italianos? Qual foi a região? Foi citado 2 regiões lá no texto. Qual foi a que mais recebeu? Voltem no texto. Quais os principais bairros paulistanos formados por italianos? Também citei vários. Voltem no texto e confirme. Responda a atividade de vocês e mandem foto das atividades no privado, tá? Então, boa aula, até mais. Dúvidas? Me chamem. Um beijo a todos.